Olá, eu sou o Ricardo Financelli da Silva. Eu vim apresentar o artigo Vieses na decisão de alocação estratégica de recursos decorrentes da reflexão cognitiva. Esse é um artigo que é resultado da minha pesquisa de mestrado, que foi orientada pelo professor Daniel Estima de Carvalho lá na FIA. As decisões de alocação de recursos, elas são a base das estratégias corporativas. Onde colocar o recurso é a base do que é a estratégia das empresas. Essas decisões normalmente são tomadas por indivíduos que são suscetíveis aos viéses cognitivos, e essa execução estratégica é onde normalmente ocorrem as falhas na administração estratégica. Dessa maneira, o objetivo do meu trabalho foi pesquisar se há uma relação entre o nível de reflexão cognitiva dos indivíduos, que é a tendência ao uso de heurística nas decisões, e os vieses na decisão sobre incerteza na alocação de recursos, e, consequentemente, com impacto na estratégia das empresas. O problema decorrente desse objetivo é a tendência aos vieses cognitivos podem impactar as decisões de alocação de recursos e, consequentemente, afetar a estratégia das companhias. O referencial teórico principal está concentrado ali no Bauer, Gilbert e Mintzberg, que afirmam que a estratégia das empresas não é aquilo que é definido nas salas de diretoria, e sim o padrão de decisão diária dos gestores sobre onde comprometer os recursos. Ela pode ser a priori ou pode ser em decorrência dessas decisões, é isso que é a estratégia. Muitas das estratégias são mal sucedidas, né? Eu me baseei no Kaplan e no Norton nesse aspecto, e o estudo do Kahneman, principalmente, mas baseado em diversos outros autores, Simon, por exemplo, levaram ao desenvolvimento de um teste para avaliar a tendência dos indivíduos às decisões baseadas em heurísticas, né? Existe dentro da teoria o consenso sobre os tipos de raciocínio, o heurístico e o lógico, e o CRT, que foi um teste desenvolvido pelo Frederick, que é o teste de reflexão cognitiva, o teste de reflexo cognitivo. Ele mede a tendência dos indivíduos ao uso das heurísticas na decisão. Para ampliar a distribuição, eu pesquisei na literatura e encontrei um outro teste derivado do CRT, que chama CRTL, que é teste de reflexão cognitiva longo, desenvolvido pelo Prime e outros autores aqui, que possuem 6 perguntas ao invés de 3 e tem um alfa de Colbach alto. O método que foi usado foi uma pesquisa quantitativa aplicada e explicativa, usando o ex post facto, visando relacionar uma variável dependente, que é o nível de reflexão cognitiva dos indivíduos, e uma variável dependente, que são os viés na alocação de recursos. Para fazer isso, eu usei 2 decisões, uma de alto comprometimento e outra de baixo comprometimento, entre 2 alternativas, uma visando o resultado de curto prazo e outra visando um aspecto da estratégia da empresa que era importante para o resultado de longo prazo. A análise dos resultados se baseou em um teste não paramétrico, que é quadrado de Pearson, para comparar o que foi observado com o que era esperado na distribuição das respostas. A distribuição dos respondentes foram 129 participantes aqui da pesquisa. A distribuição entre acertos na pesquisa do CRTL, no teste do CRTL, foi essa daqui. Dividi entre grupos heurístico e racional, eu chamei de grupo heurístico e racional. Essa divisão aqui, a nota de corte, eu não tem nada na literatura estabelecendo, foi arbitrário, tentando gerar 2 grupos equivalentes para que as análises fossem mais robustas lá na frente. Aqui estão os primeiros resultados. Na decisão de baixo comprometimento, nós temos uma diferença maior entre o resultado observado e o que era esperado. O esperado nós assumimos aqui 50%, baseado inclusive no estudo do Kahneman também, e observamos que na observação houve um desvio maior dessa distribuição esperada, com uma significância abaixo dos 10%. Quando vamos para o grupo racional, essa distribuição também variou da esperada, mas em uma proporção menor, sem atingir o nível de significância.
Então aqui nós confirmamos que o grupo heurístico desviou significativamente da distribuição esperada. Houve um viés no caso do grupo heurístico não observado no grupo racional. Quando vamos para uma decisão de alto comprometimento, nós vemos que também houve um desvio, mas foi muito menor do que o observado na resposta de baixo comprometimento. Aqui vimos 58%, então apresentou significância a diferença entre os dois grupos, né, o observado e o esperado, abaixo dos 10%, confirmando que o grupo heurístico variou. Existe uma diferença entre o que foi esperado, o que era esperado e o que foi observado. Diferentemente do que foi observado no grupo racional, que seguiu uma distribuição praticamente igual à esperada, com um grupo com significância de 0,78. As duas aqui hipóteses, então, confirmadas. Quando comparamos os resultados do grupo heurístico e racional, adotando o comparativo entre com ônus, ou seja, com baixo comprometimento e com alto comprometimento, nós vemos que nos dois casos há uma diferença com significância abaixo dos 10%. Ou seja, os vieses foram diferentes quando comparadas à opção de baixo comprometimento e de alto comprometimento, mostrando que eles divergem de acordo com o nível de comprometimento. As conclusões principais aqui: há viés de acordo com o nível de reflexão cognitiva do decisor, então, de acordo com a tendência heurísticas, os vieses são diferentes, e o nível de comprometimento dos recursos, ela mobiliza recursos cognitivos e leva, inclusive, quem é heurístico a tomar uma decisão mais ponderada, aproximando os dois grupos. Mas, ainda assim, há diferença entre eles. E há, consequentemente, um potencial impacto à execução das estratégias decorrente dos vieses nas decisões de alocação de recursos, cuja origem é a reflexão cognitiva. No ambiente corporativo, o impacto para as decisões de maior comprometimento talvez seja pequeno, porque há uma maior governança, elas normalmente são colegiadas, mas quando a gente fala de decisões de menor alocação, que são tomadas diariamente por cada um dos gestores da companhia, há um maior risco, porque elas podem não estar alinhadas com a estratégia e, segundo Bauer, Gilbert e o próprio Mintzberg, são elas que fazem a estratégia da companhia. E na academia, a gente trouxe aí uma visão prática da execução da estratégia, associando com Behavior Strategy, ou seja, abriu um novo caminho para a discussão acadêmica. E aqui estão as principais referências adotadas para o artigo.